Quero saudar todos os participantes. Sejam bem-vindos nesse primeiro webinário Nobec. Hoje eu quero estar apresentando uma pessoa muito especial para a gente. A nossa palestrante é a tia Ana Célia Souza. A tia Ana Célia, ela pertence à Igreja Remidos do Senhor. A palestra dela vai ser como usar os recursos de sucata dentro de sala de aula. Deus abençoe a tua vida, que Ele te use com intrepidez. Olá, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Eu sou tia Ana Célia Souza, sou contadora de histórias, evangelista, psicopedagoga e hoje eu venho falar para vocês a utilização do material reciclado na contação de histórias. Antes eu quero deixar para vocês o versículo que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando estamos preparando a nossa aula como professores, nós precisamos fazer um planejamento. E esse planejamento nada mais é do que você se preparar para dar o seu melhor para as crianças, para que elas possam conhecer a palavra de Deus. E como professora, eu gosto muito de utilizar o material reciclado para fazer as minhas contações de histórias. Eu gostaria de deixar uma pergunta para você. Por que contar histórias? O ato de contar histórias faz parte da vida dos seres humanos, desde os tempos mais remotos, onde os povos, tribos, se reuniam em volta da fogueira para que os mais velhos passassem os seus conhecimentos para os mais jovens. Às vezes eles se reuniam para contar a história de uma caçada, para contar como foi o dia, passar os conhecimentos dos mais velhos para os mais jovens. E isso é um meio muito eficiente. Contar história é um meio muito eficiente, até hoje, de transmitir ideias, de levar novos conhecimentos e ensinamentos e também de guardar tradições. Eu, nos meus 2 artigos que eu produzi, o primeiro foi Era uma Vez na EJA, a arte da contação de histórias para jovens e adultos. E aí eu trouxe a importância dessa contação de histórias para esse público, para jovens e adultos no letramento, como a contação de histórias pode contribuir na formação de novos leitores. E trouxe na formação da psicopedagogia, eu trouxe o artigo Era uma Vez na Clínica, a arte da contação de histórias como recurso a ser utilizado na clínica pelo psicopedagogo. E eu trouxe um relato de experiência, porque enquanto estava no curso, durante todo o preparo do curso, eu utilizei na clínica, eu utilizei a contação de histórias e fiz desse relato de experiência, dessa experiência eu fiz um relato e se tornou um artigo. Então assim, a contação de histórias mexe muito comigo. E quando alguém me pergunta assim, quem é a sua maior fonte de inspiração na contação de histórias? E eu digo que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele foi um dos maiores contadores de histórias que já existiu. Quando ele contava suas parábolas, Busato 2003, na página 26, ela diz que Jesus Cristo foi um exímio contador de histórias. As suas parábolas podem ser encontradas na Bíblia. E realmente Jesus Cristo, ele contava as suas parábolas, ele trazia as histórias de vida daquele povo. Ele olhava, utilizava o cenário, verde os lírios do campo, ele falava para os pescadores ali de frente para o mar. Ele utilizava tudo que ele tinha à mão para que as pessoas pudessem conhecer o reino de Deus e pudessem conhecer a sua palavra e conhecer a Jesus Cristo. Então, ele para mim, é um dos maiores exemplos que pode existir. E como foi que eu iniciei no Ministério Infantil, no Departamento Infantil? Eu iniciei aos 7 anos, o pastor de crianças da nossa igreja, ele contava lições, contava histórias maravilhosas, trazia as lições maravilhosas,
mas um dia ele faltou. E meu pai, que também era pastor, olhou para mim e disse: filha, Ana Célia, hoje você vai contar histórias para as crianças. E eu que tinha ganhado uma coleção de livros dele, bíblicos, né, aos 3 anos, quando eu comecei a ler, eu ganhei uma coleção de livros bíblicos. Né, muitas crianças, os pais dão gibis, dão outros livros, e meu pai, eu já tinha a Bíblia, me deu a coleção de livros, de histórias bíblicas. E ali eu fazia uso daqueles livros, lia as histórias e, consequentemente, eu voltava para a palavra para tentar entender complementar aquelas histórias. E assim, naquele dia que o professor faltou, meu pai pediu para que eu fosse contar histórias. E eu comecei a contar histórias e eu me lembro que as crianças que estavam ali pararam e ficaram prestando atenção. E eu vi que elas me ouviam, mesmo sendo tão pequena, mas elas me ouviam. E aquilo me mexeu bastante comigo. Né? O pastor voltou, tempos depois o pastor foi embora, né, para fazer outros trabalhos. E ali meu pai me colocou na frente da classe. E aí eu comecei a preparar minhas aulas, planejar minhas aulas, trazer recursos. Né? E também, como eu comecei a utilizar os recursos, a utilização da sucata. Como eu comecei a fazer a utilização da sucata? Né? Quando nós tínhamos ali, nós éramos da cidade de Carpina, e na cidade de Carpina nós tínhamos um grupo de crianças, nós fizemos um projeto com as crianças, e esse projeto, ele era um bairro muito populoso, um bairro que tinha muitas crianças nas casas. Tinha casa que tinha 10 crianças, para vocês terem uma ideia. E esse projeto, ele cresceu. As crianças começaram a chamar outras crianças. Nós chegamos a um número muito grande de crianças. E não era um departamento, podemos assim dizer, financeiramente falando, rico. Então nós precisávamos trazer, além de recursos, histórias, recursos visuais, nós precisávamos fazer recursos para que as crianças levassem para casa, para que elas pudessem fixar melhor a história. Né? Então começamos a arrecadar materiais de sucata, pegar e criar personagens para que elas pudessem recontar a história. Então, dessa forma, nós começamos a trabalhar, a utilizar a sucata. Né? Então foi assim, era extremamente prazeroso ver as crianças fazerem os recursos, levarem para casa. E muitas vezes, quando eu passava na evangelização, à tarde, eu via nas estantes das casas aqueles personagens e eles me mostravam, as mães me mostravam e utilizavam aquilo ali, eles contavam histórias para os seus pais. E assim ganhamos muitos pais para Jesus, as crianças contando as histórias, e os pais conheciam a palavra de Deus e vinham até a igreja e aceitavam a Jesus. Isso era extremamente prazeroso. Né? E eu vou mostrar para vocês um dos meus primeiros recursos, se assim podemos dizer, né? Podemos mostrar para esse aqui, né? É um dos nossos recursos, o gigante, né? Muito simpático, só que não. E ele é feito com material reciclado, com restos de EVA, papelão, né? Utilizamos papelão. Essa parte brilhante, né? Que é usado na roupa e no escudo, na espada dele, né? Foi papel de biscoito, de waffles, né? A parte brilhosa que nós utilizamos para fazer também, ó, a utilização de lixa no lugar de velcro. Então ele é todo assim feito em material, com resto de material reciclado. Então esse foi um dos meus primeiros, né, recursos. Tá bem velhinho, mas assim eu guardo com muito carinho, né, por conta dessa utilização, né, gigantinho simpático, né, aqui ó, parte brilhosa, né, taxinhas a gente utilizou.
Então, tudo que podemos ver aqui, ó, tá vendo? Taxinhas, então, são coisas que nós utilizamos, né? Pedacinhos de EVA, que nós utilizamos para fazer o nosso gigante. E quais são as dificuldades do Ministério Infantil? Né? É uma pergunta, eu não sei como é na sua cidade, não sei como é na sua igreja, mas geralmente falta recurso no Ministério Infantil. E o primeiro recurso que falta é o financeiro. Então, muitas vezes precisamos fazer campanhas, né? E também nas campanhas eu gosto muito de fazer campanhas criativas e utilizando materiais que a gente possa, né, ser reciclado. Como, por exemplo, a gente fez mini porquinhos, né, feito com garrafas PETs, né, e ali a criança levava para casa e pedia contribuição, passava com aquele cofrinho, pedindo a contribuição, uma moedinha, para que a gente pudesse ajudar no departamento infantil, por exemplo, quando temos festas ou final de ano, no Natal, para que possamos realizar. Então a gente fazia esse recurso. Também utilizamos a laranja. A criança levava a laranja e ela doava a laranja, dava a laranja para um adulto, e aquele adulto contava quantas sementinhas tinha na laranja, e aquelas sementinhas, cada sementinha representava uma moeda. E aquela moeda, ela era levada para o departamento infantil, onde nós utilizávamos, por exemplo, cada sementinha 50 centavos. E ali, a quantidade de moedas que desse era a doação que aquela pessoa fazia para o departamento infantil. Também as mãozinhas, nós desenhávamos as mãozinhas, né, da criança, e cada dedinho, ela vendia cada dedinho. Por exemplo, poderia ser R$2, então cada mãozinha dava 10, ou R$10, ou R$5 cada dedinho. A criança vendia para os tios, para os amigos, para os irmãos da igreja, e assim nós arrecadamos dinheiro de forma criativa para o departamento, para o Ministério Infantil, para o departamento infantil. Também há uma dificuldade, a falta de recurso pessoal. É um departamento que nem todo mundo gosta de trabalhar. Né? Quando diz assim, vamos para o departamento infantil. Ah, não quero, não posso, não tenho paciência, não sei. Então, precisamos orar para que o Senhor desperte, né, pessoas que tenham amor pelas crianças, que tenham esse carinho pelas crianças. Né? E também temos a dificuldade nos recursos visuais, a falta de recursos visuais. Então, muitas vezes, nos falta o recurso visual, né? E é aí que entra justamente a utilização da sucata. Né? Aí, como mostrei para vocês, o meu gigante, né? Que é um dos meus primeiros recursos. Então, a utilização da sucata como matéria-prima. O lugar de sucata não é no lixo. Né? Ela pode ser utilizada como matéria-prima na decoração de salas, dos parques da igreja, de eventos, de brinquedos e também na contação de histórias. Podemos utilizar materiais como caixote de feira, pneus, garrafa PET, papelão. Então, por exemplo, com os caixotes de madeira, né, aqueles caixotes de feira, nós podemos pintar e fazer os banquinhos da sala, né? Você fazer as almofadazinhas, né? Nós, como não tínhamos muito recurso, não tínhamos como montar bancas com mesinhas, com cadeiras, nós fazíamos dessa forma. Fazer estantes, né? Montar estantes coloridas, pintando esses caixotes, fica bem interessante. Também podemos fazer brinquedos, né? Trenzinhos, montar 2 caixotes, montar trenzinhos, para que as crianças possam guardar livros ou para as crianças poderem brincar também. Com os pneus nós podemos pintar e criar bichinhos, girafa, joaninha, várias formas de brinquedos coloridos para enfeitar o jardim, fazer um mini parque, né? Fazer um tanquinho de areia com pneu de caminhão, né? Ou de trator pintado, balanço. Então, são muitas coisas que você pode criar,
né? Com garrafa PET você pode criar banquinhos, né? Em formato de animais, vaquinha, cavalinho. Então você pode fazer isso, né? Para usar para enfeitar sua sala. Com papelão você pode fazer estantes, você pode criar uma girafa, fazer um porta-livros. Então você pode fazer N coisas. Pode fazer uma caixa para contação de histórias, né? Vou mostrar alguns exemplos para vocês de caixas que pode ser usada na contação de histórias. Olha só, né? Aqui temos uma caixa, né, de papelão, tá? Uma caixa de papelão, onde nós utilizamos para contar histórias, né? Colocamos objetos dentro dessa caixa e tiramos. Qual será a nossa história de hoje? E aí tiramos o objeto, né? Os objetos daqui e vamos contando as histórias. É a caixa surpresa, né? Também pode ser utilizada para versículos, né? Memorização de versículos. Então, para contar histórias, você pode utilizar a caixa surpresa, né? A caixa de papelão, material reciclado, com uma maletinha. E aí, ela traz as histórias, a história bíblica do dia, né? Você pode, ou a história do dia. Também aqui, eu trago um exemplo de uma caixa, né? De papelão, forrada. Isso aqui é papel, ofício pintado, né? Com giz de cera, né? A caixa de Páscoa, né? Que você pode falar do Cordeiro de Deus, né? A história da primeira Páscoa você pode trazer, né? E quem foi o Cordeiro que morreu, mas ressuscitou, Jesus, né? E aí, essa é uma caixinha de papelão, tá vendo? Toda trabalhada com papel, pintada com papel. E você pode trazer, né, as suas histórias, né? Eu gosto muito, né, de material reciclado, né? Como eu já disse a vocês, né, nós trazemos a história, né? Você vê que ela é com papel colado, né? Utilizando sucata, papel, e aí vai falando que o Cordeiro, né, foi quem morreu por nós, né, o Cordeiro que foi sacrificado por amor a nós, e que Jesus ressuscitou. Então, traz essa história nessa caixa. Então, pode ser utilizado, né, a caixa, né, também para contação de histórias. O papelão pode ser utilizado, né, e papel, né, uma das caixas, um dos exemplos que você pode utilizar. Então, podemos utilizar a sucata de formas diversas na contação de histórias. Evangelizar através de atividades lúdicas e fazer a construção de personagens, de cenários, né, para contar histórias. E mostrar também para as crianças a importância da sustentabilidade. Então, a sucata, você quando utiliza a sucata, você pode também trabalhar esse assunto tão atual, que é a importância da sustentabilidade, né? Da utilização do lixo como material reciclado. O que era lixo vira luxo, né? Eu costumo dizer, o que era lixo vira luxo. Você pode estar utilizando aquele material, você pode estar ensinando a criança a cuidar do planeta que Deus criou, né? Você pode estar trabalhando toda a criação com a criança, tudo que Deus criou foi lindo, maravilhoso, né? O nosso planeta, tudo que Deus fez, ele viu Deus que tudo era muito, 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 muito bom. Então você pode estar mostrando para a criança que ela pode utilizar esses materiais para também cuidar daquilo que Deus nos deu. Então é a forma de você ensinar a sustentabilidade, de você mostrar para a criança que ela pode cuidar também do que Deus fez por nós, cuidar do nosso planeta. O contador de histórias deve utilizar-se de sucatas diversas, né? Como eu já mostrei, você pode, vamos estar mostrando outros materiais, você pode estar utilizando diversos materiais para inspirarem na criação e a imaginação da criança, né? Você pode, outra possibilidade, como eu disse a vocês que eu fazia muito isso na igreja,
você fez a contação de histórias, você contou, utilizou os personagens. Então depois, para melhor fixar a história, vamos fazer a criação daquele personagem que você mais gostou? Então vamos utilizar o quê? Vamos utilizar uma caixa de leite, vamos utilizar um papel higiênico, vamos utilizar garrafa, PET, vamos utilizar alguma coisa que você provavelmente jogaria no lixo, você utilizar, né? O papel, eu também utilizo muito papel, não para estar pintando como muitas tias fazem. Leva o papel para a criança pintar, colorir. Vai colorir. Colorir é extremamente importante, mas geralmente isso são coisas que a criança faz na escola. Então, quando ela vai para uma escola bíblica, você diz assim, pinte determinada cena. Às vezes a criança está tão enjoada de pintar, tia, pintar de novo. Então, por que não utilizar o material reciclado para criar um personagem igual da história, para fazer com que a criança fixe melhor, né? Para que ela saia com a ideia de que aprenda realmente a palavra de Deus. Então, você pode trabalhar fazendo também os cenários da sua história, né? Para que as crianças possam entender melhor. Então, vou mostrar um exemplo para vocês de personagens com garrafa PET. Né? Vamos estar, para que vocês possam estar utilizando esses materiais que normalmente iriam para o lixo para a evangelização, para que a criança fixe melhor. Né? Aqui, por exemplo, temos Jesus, né? Personagem Jesus Cristo, né? Feito com garrafa PET, né? A garrafa de refrigerante que iria para o lixo. Né? Temos aqui pedaços de EVA, tecido, né? A bola de isopor, tecido, né? O olhinho também. Então, Jesus Cristo, você pode trabalhar com a criança, fazer com a criança. Né? Tia, mas eu não tenho EVA. Faz com papel, cola papel. Né? Resto de tecido, geralmente você consegue fácil. Né? Então, é um personagem que você pode contar a sua história. Você pode trazer para a criança a sua história. E você pode estar trabalhando com material que normalmente iria para o lixo, né? Também aqui nós temos a mulher samaritana, né? Também de garrafa, um outro tipo de garrafa, mas que iria para o lixo. Então, por exemplo, aqui temos aquele leite fermentado, conhecido. Então, é o pote da samaritana. Então, temos o uso do EVA, pedaços de EVA, temos o tecido, então a samaritana. Então você pode contar a história e depois você pode fazer esse personagem, né? Para que a sua criança vai confeccionar com ela e ela vai levar para casa e vai contar a história, né? Para o papai, para a mamãe, né? E para outros amiguinhos, e assim ela também vai estar evangelizando. Então, são outros materiais que você pode utilizar, fazer com sua criança e levar para que ela possa passar o conhecimento. Né? Então, de suma importância para fixar melhor a história. Né? Você também pode confeccionar acessórios para que você possa fazer a sua contação de histórias. Um dia eu quis contar para as crianças a história de uma princesa, de uma rainha que era muito má, né? E aí eu fiz essa coroa, Jezabel, estávamos falando de Jezabel, e eu fiz essa coroa, né? Utilizando peças, né? Lantejoulas, mas também utilizando o quê? Papelão. Ela é feita em papelão. Então, é uma peça que chamou muita atenção das crianças. Né? Nós começamos a contar a história e elas ficaram maravilhadas, né? Porque essa rainha ela era muito rica, mas ela era muito má. Então, a gente utiliza também para fazer objetos que possam ser usados na contação de histórias. Você também pode utilizar, né, o papelão, como eu disse, para fazer os cenários da sua história. Você vai colando, você vai fazendo a sua história, o cenário para a sua história. Né? Então, você pode utilizar, né, papelão, né, para fazer cenários para a sua história.
Por exemplo, eu, quando estava no NOBEC, quando nós estávamos no NOBEC como alunas, né, que nós somos alunas do NOBEC, uma das missões que nos foi dada era para que criássemos uma história. E essa foi uma história que eu criei, baseada em um versículo, Salmo 23, né? E esse versículo, eu criei a história, né, da ovelhinha Lili. Então esse é um cenário feito com papelão, não é uma fazenda. A Lili é uma ovelhinha que vive na fazenda. E essa fazenda, você abre e começa a contar a história da Lili. Então ela vira um cenário, né? O dia estava ensolarado, né? Lili ficava aqui, ó, no cercado com suas amigas ovelhinhas, né? Então existe o cenário aqui que você faz, que você utiliza, né, para contar a história. E vai contando toda a história nesse cenário, todo de papelão, né? Todo de papelão. Há um bolso, né, onde a gente guarda os demais personagens, né? Então tem um lobo, né? Essa é uma história que foi criada. Então a ovelhinha Lili e o bom pastor. Então foi feita esse cenário, que é uma fazenda, também utilizando papelão. E quais são as vantagens da contação de histórias utilizando os materiais recicláveis? O trabalho com sucata oferece várias vantagens. Dentre elas, podemos destacar: as crianças aprendem a valorizar os objetos que geralmente iriam para o lixo. Como eu disse, a questão da sustentabilidade, de cuidar do planeta que Deus nos deu. Conduzir a socialização ao trocar ideias com o colega e com os contadores. Então há uma interação, a criança interage, ela aprende mais rapidamente. Se ao final da história o contador construir um objeto referente à história, os materiais construídos pelas crianças têm um valor muito grande, por ser fruto do esforço e da criatividade dela. Então, quando você faz esse objeto, você faz com que a criança valorize, né, a criatividade. Você mexe com a imaginação da criança e isso é de suma importância. Né? O uso da sucata oportuniza a construção e a reconstrução de objetos, de brinquedos, de jogos, de personagens, de cenário, da história, e tendo como autora e como autoria a própria criança, e tendo o toque dela. Então ela se sente muito importante. Fui eu que criei, fui eu que fiz. Então, para a criança é extremamente importante a utilização desses materiais reciclados. Olha só, esse aqui é um livro de histórias, né? Feito também com papelão, com papel ofício, o resto de papel ofício já utilizado, né? E aqui nós utilizamos o hidrocor, utilizamos, né, a colagem e ó, fizemos esse cenário aqui com papelão, ó, tá vendo? Pintado com guache, né? Tinta guache, a tinta bem baratinha. Aqui, ó, todos os personagens nós fizemos também com papelão, né? Essa é a história de Pipoca, o peixinho encrenqueiro. Então, ó, todo com papelão, com palito. Então, vejam só. E também a criação do cenário. A criação do cenário, né? Que é o fundo do mar, né? Onde Pipoca vive. Olha só. Pipoca era um peixinho que vivia num lugar muito calmo, mas neste lugar vivia muitos peixinhos, né? Vivia muitos peixinhos. E Pipoca não estava muito satisfeito com aqueles peixinhos todos ali. Ele queria ficar sozinho, ele queria nadar sozinho. Então ele começou a inventar fofocas, a falar mal de um, falar mal do outro, pro outro, para que assim pudesse surgir uma grande confusão e ele ficar sozinho naquele cenário. Olha só,
Então a gente utilizou aqui, ó, pedras, a gente utiliza pedras, a gente utilizou canudinho, né, para poder encaixar folhagens, né, e o papel, pintamos. Então, como matéria principal, né, matéria-prima principal, o papelão, né, olha só, né, pintamos os personagens e aí foi feito todo o cenário de Pipoca, né, o peixinho encrenqueiro. Posso utilizar também o papel, né, fazer o desenho com nanquim e pintar para trazer personagens para contar a minha história, né? Utilizando o papel, olha só, serpentes, sapo. Então você pode trazer esses materiais também na sua contação. Papel, né? Papel, você pode pintar e trazer para a sua criança. Olha só, aqui os nossos personagens Adão e Eva, né? Adão e Eva, que eram muito felizes quando Deus criou o jardim, né? Mas quando pecaram, eles se entristeceram e a primeira roupa, eles mesmos, né, cobriram-se porque viram que estavam nus, né? Eles cobriram-se. As primeiras roupas foram de folhas, mas a Bíblia diz que quando Deus os expulsou do jardim, Deus confeccionou para eles roupas com peles de animais, né? Então, eles ficaram tristes, mas Deus, né, confeccionou roupa com peles de animais. Então, a roupa dela, que vocês veem, é um tecido TNT, né? Em que a gente faz a colagem, a gente utiliza, né? Para que pudéssemos falar um pouco desses personagens, né, que ficaram tristes quando pecaram e foram afastados. E também temos a nossa serpente, né? Eu um dia ganhei um encharpe, né, no formato de cobra e eu pensei, para onde irei eu com essa encharpe? Né? Logo me veio a ideia da construção de uma serpente, né, com a encharpe, inspirações para que você possa fazer objetos que você possa utilizar na sua contação de histórias. Também na confecção de personagens, você pode utilizar materiais, né, recicláveis, como por exemplo aqui os pedaços de CDs para fazer os enfeites, né, para poder fazer os detalhes, né, da sandália da princesa Mar, então da rainha Mar. Pedras realmente, ó, literalmente pedras, né? As crianças gostam de tocar, de sentir que realmente, poxa, choveu pedra mesmo, é verdade que choveu pedra. Então elas gostam de tocar, isso para elas trazer esse realismo, né? Trazer faz toda a diferença na sua contação de histórias. Também podemos confeccionar personagens, né? Ó, que é um papel mais durinho, acho que é Panamá, se não me engano, o nome desse papel. E aí, o que é que você pode fazer? Ó, com nanquim, desenhar, colorir. E aí, ó, os leões da cova, né? De Daniel. Você pode também fazer a questão dos animais da arca, né? O leão, o boi, né? Então, são tipo máscaras que você pode fazer, né? E no final você pode confeccionar para seus alunos e eles saírem com essa lembrança da sala, com essa lembrança da aula. Então são materiais, né, baratinhos, que tanto você pode contar a história, como pode fazer os personagens para fixar melhor. Olha só,
a história da flor margarida. Também é uma história em que você pode estar falando do plano da salvação. Você pode estar utilizando o plano da salvação. Então, por exemplo, você pode utilizar o papelão, né? E a margaridinha você pode fazer com parte, né, do rostinho de uma boneca, reaproveitando lã, né? A roupinha também são tampinhas de garrafa, né, de refrigerantes de vidro, né? E aí você recobre e faz toda a roupinha, né, da personagem. Você pode estar montando. Também você pode estar fazendo versículos bíblicos. Como, tia? Você pode estar utilizando a sucata para fazer os versículos bíblicos para que você possa memorizar. E depois você pode fazer em tamanho menor e dar para seus alunos levarem para casa como um imã de geladeira, por exemplo. Então vamos ver alguns exemplos? Olha só. O Senhor é meu pastor, nada faltará. Uma ovelhinha feita com papelão, aquele papel pardo, né? Olha só. Pedaços de guache. E você pode fazer a sua ovelhinha e fixar o seu versículo, né? Pode fazer ela menorzinha e dá para as crianças levarem e como um imã de geladeira. É só diminuir um pouco, não vai gastar, e você pode estar fazendo, a criança vai levar, colocar na geladeira e vai memorizar o versículo, vai lembrar sempre daquela aula. Outro exemplo aqui é uma flor. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Então, olha só, todo papelão atrás, né, você pode fazer, né, para falar do plano da salvação também. Se você não tem papel, você pode fazer papel colorido, né? O branco a gente usa o manchado para simbolizar o pecado, e você pode estar contando a sua história ou fazendo a memorização, utilizando para memorização de versículos também. O cacique um dia, ele ouviu um missionário pregar e dizer que Deus havia dado um presente muito grande para a humanidade, seu filho Jesus, que havia morrido numa cruz para salvar a mim e a você, para nos dar vida eterna e vida com abundância. E esse maior presente que Deus havia nos dado era a nossa salvação. E aquele cacique ficou pensando, que presente posso dar para Deus? Que presente me pode presentear a Deus? E aí ele pensou, será uma machadinha? A minha machadinha é muito importante para índio. Índio pode dar machadinha de presente. E o missionário disse, não, não é isso que Deus quer. Índio tem cobertor, cobertor muito importante para índio se cobrir. Índio pode dar cobertor. Não, não é isso que Deus quer. Índio tem algo muito importante, cavalo. Índio pode dar o cavalo veloz dele para Deus. Não é isso que Deus quer como presente. E essa história continua. Então, esses visuais, né, todos são feitos com xerox, né, e pintado com giz de cera, né, para que possa ser contada a história, para que possa ficar de forma que a criança chame a atenção da criança, né? Essa daqui, por exemplo, também é uma história feita em papel, o Gato Bolinha, né, que traz a história do Gato Bolinha, né? A história do gato, né, que deu a vida para salvar a sua dona Aninha. Então, é papel pintado, né, e nós colamos com velcro, que dá para colar no material que você estiver usando, no feltro ou no drá, né? Pode ser colado esse material. Então, papel, mas que você faça de forma criativa, né? Todas elas estão em formato do gato, né? De forma criativa, que você possa chamar a atenção da sua criança. Melhor que chocolate
chocolate melhor do que bombom. Né? Aqui é o pirulito, né? Aqui a alça de uma bolsa de couro, né? Para contar a história de dois irmãos, né? A verdadeira história de Cosme e Damião. Então, é feito com isopor, restos de EVA, né? Palito em forma de canudo, né? Fita. Então, você pode fazer, né? Colocar e contar a história. Então, talvez você me pergunte o seguinte: diante de tudo isso que a gente viu, por que usar recursos visuais? O recurso visual serve para auxiliar o professor em sala de aula, para melhor fixação da história contada. E também é uma forma de chamar a atenção do que está sendo ensinado. Por exemplo, ele precisa ter cores vivas. Olha só, esse recurso com peneiras. Mas que história é essa? Havia um homem que possuía uma vinha. Quem será esse homem? A história de Nabote, o rei. Olha só, o rei e a rainha Jezabel. Então você pode estar trabalhando, utilizando esses recursos com cores, né, vivas, material durável que possa ser manipulado pelas crianças. Né? A peneira, por exemplo, você pode, né, contar a história, a criança pode manipular depois. Deve ser adequado para cada faixa etária, dependendo do que você vai contar a história para criança, para adolescente. Você pode utilizar o visual para todos, mas tem que ser adequado para cada faixa etária. O visual é muito importante, pois a criança aprende assim. 75% ela aprende com o que vê e apenas 15% com o que ela ouve. E 100% do que ela vê, ouve e faz. Então, daí a importância de você fazer também o visual com a criança, né? Então, é importante isso. A contação de histórias contribui para o bom relacionamento entre crianças e adultos, facilita o aprendizado, desenvolve a linguagem, amplia o vocabulário da criança, estimula a imaginação, a criatividade, desperta o senso crítico, tranquiliza, diminui a ansiedade e até a agressividade. A utilização de materiais reciclados visa auxiliar o contador de história a enriquecer ainda mais a metodologia, a mensagem, especialmente no que diz a respeito da transmissão da palavra de Deus, por meio da contação de história. Todo evangelista ou todo contador de histórias, né, que conta histórias da palavra de Deus, ele deseja que a mensagem de boas novas chegue de forma bem simples e clara, mas ao mesmo tempo contagiante e capaz de tocar o coração de quem ouve. Não é verdade? Você quer que a criança entenda, quer que a criança leve aquela história no seu coração. E agora eu quero contar para vocês a história de uma galinha, a galinha Maricota. Um dia Maricota estava com muita fome e resolveu fazer um sanduíche. Ela pegou o pão, botou milho, ovo, quirera, sementes de quirera, fechou o sanduíche e quando ela ia dar a primeira bocada, trim! Quem será que está tocando a campainha uma hora dessas? E ela foi ver. Sabe quem chegou? Sabe quem chegou? O bode Serafim. Olhou para o sanduíche e disse: vixe, falta capim. E ela colocou capim no seu sanduíche. Ah, mas quando ela ia dar, botou o sanduíche e quando ela ia dar a primeira bocada, trim! Quem será que me atrapalha uma hora dessas? Bem na hora que eu ia comer o meu lanchinho, era o cachorro João, que chegou apressado, olhou para o sanduíche e disse: vixe, falta um ossão. E Maricota colocou o osso no seu sanduíche. O sanduíche ficou pronto, mas quando ela foi dar a dentada, trim! A campainha tocou de novo. Quem será que estava se aproximando? Era o gato, que olhou espantado e disse: miau! Falta inha, 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 está faltando sardinha.
e Maricota colocou a sardinha no seu sanduíche. O sanduíche ficou pronto, mas quando ela foi dar a outra mordida, a primeira mordida, trim! De novo, quem será? Era um macaco que olhou para o sanduíche e disse: Ana, falta banana! E Maricota colocou banana no seu sanduíche. Mas quando ia morder, trim! De novo a campainha. Era o ratinho Aleixo que passou por ali e disse: vixe, falta queijo. E ela colocou queijo no seu sanduíche. Minha nossa, que sanduíche grandão! E quando Maricota foi dar a primeira dentada, trim! Trim! Era a abelhinha Isabel, que voando toda serelepe, olhou para o sanduíche da Maricota e disse: falta mel. E Maricota acrescentou o mel no seu sanduíche. E quando ela foi dar a primeira dentada, ou primeira bicada, trim! Trim! A brincadeira acabou-se quando a raposa Celinha olhou para a Maricota e disse: tcharam! Falta a galinha! E Maricota se imaginou assim, dentro do sanduíche. Maricota ficou muito revoltada e começou a jogar tudo fora e disse: não, chega, chega! Eu não vou ouvir mais ninguém, eu não quero ouvir mais ninguém. Ficou com raiva dos seus amigos e jogou tudo fora, tudo fora, tudo fora. Ela ficou com muita raiva, mas depois ela se acalmou e resolveu fazer o seu sanduíche como ela gostava. Colocou pão, ovo, milho, quirera, fechou o sanduíche e foi comer no seu amado sossego. Olha só o que a Bíblia diz: assim como eu amei, também amem também uns aos outros. João, capítulo 13, versículo 34b. Maricota aprendeu que ela devia respeitar as pessoas, respeitar a sua própria opinião e amar aos outros como Cristo ensinou. Olha só, esse versículo nós utilizamos materiais como papelão, papel, né? Tudo coisa reciclável para fazer o versículo. Obrigada. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido, eu espero que você tenha admirado um pouco o trabalho, a utilização da sucata, esse material reciclável para fazer os seus recursos. Não há desculpa, porque Deus, Ele nos confiou aos pequeninos. Ele colocou em nossas mãos os nossos pequeninos, os pequeninos, e Ele vai requerer. Então que nós possamos fazer o nosso melhor para Deus. Não há desculpa. Um beijo, que Deus te abençoe e estamos aqui sempre que vocês precisarem. Tia Ana Célia, do Novec Recife. Um beijo.